Pessoal, muito boa noite a todos que aqui se encontram no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Porto Alegre, a todos vocês que estão nos acompanhando aí através das redes sociais, sintam-se presentes, sintam-se abraçados. Como é de nosso costume, de início, fechemos os nossos olhos, relaxando o nosso corpo, buscando sentir o ambiente que nos rodeia. Nós que chegamos lá de fora, provenientes aí de uma semana onde nos envolvemos tanto e muito com a parte material, onde frequentemente deixamos de lado os pensamentos de ordem superior. Com muita frequência, esquecemos da nossa condição de espíritos imortais e nos envolvemos em demasia com aquilo que é transitório. Daí a necessidade de encontros periódicos como esse, que reforçam em nós a necessidade de adotarmos uma conduta pautada na espiritualidade. Uma conduta que nos oferece um caminho sadio, um caminho que, ao trilharmos, encontraremos necessariamente a paz que tanto buscamos. Que nessa noite, Deus, nosso amado Pai, ilumine o nosso ser, abrindo a nossa mente ao entendimento das coisas do Espírito, abrindo o nosso coração para que sejamos tocados com esses ensinamentos, para que com isso renovemos o nosso ser, cresçamos com a perfeição espiritual. Paz e luz a todos, que assim seja. Pessoal, é o seguinte, na semana retrasada, nós estávamos comentando aqui um capítulo do Obras Póstumas, a chamada Teoria da Beleza. E eu falei para vocês que, de propósito, eu deixei 2 parágrafos desse capítulo para uma outra oportunidade, para que a gente pudesse comentar com mais calma, com mais tranquilidade. Pois bem, cá aqui estamos, e nós iremos hoje abordar um assunto delicadíssimo, que é tema, inclusive, de muitas críticas de vários indivíduos acerca de Allan Kardec. Críticas profundas. E a gente vai ver hoje se existe realmente razão de ser essas críticas. Indivíduos que acreditam piamente que Allan Kardec era racista. Por isso que eu disse que o tema era delicado e que havia necessidade de maior tempo para que a gente pudesse estudar melhor essa temática, para que em conjunto pudéssemos analisar aquilo que nós iremos aqui mostrar. Vamos lá? Peguei aqui os trechos que são foco de muita crítica em cima de Allan Kardec. Tanto que, se a gente for buscar na internet, nós encontramos muito disso. Nós encontramos no próprio YouTube alguns vídeos de indivíduos com pouco conhecimento doutrinário, diga-se de passagem, criticando de maneira grande, absurda até, Kardec e, por extensão, o próprio Espiritismo. Nós vamos primeiro ler esses poucos trechos e, em cima dessa nossa leitura, aí sim nós vamos tentar montar um esquema de estudos a respeito deles. Primeiramente, vamos pegar no Livro dos Espíritos, no item 222, que está localizado no livro de número 2, no capítulo 5, em que Kardec faz as chamadas considerações sobre a pluralidade das existências, considerações a respeito da reencarnação. Alguns criticam isso daqui. A meu ver, isso daqui nem tanto, né? Mas os outros 2 trechos, esses são mais pesados realmente. Nesse livro 2, capítulo 5, nessas considerações, é um trecho, um texto grande, em que Kardec faz inúmeras considerações sobre a reencarnação. E lá pelas tantas, ele mostra 6 questões, sendo que a 6ª questão é a seguinte: por que
que há homens selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança hotentote, que quem eram os hotentotes? Uma tribo africana que era muito conhecida na Europa naquela época. Se pegarmos uma criança hotentote, recém-nascida, e a educardes nas melhores escolas, fareis dela um dia um Newton? Mais para frente, ele retorna a essa sexta questão. Em relação à sexta questão, dir-se-á sem dúvida que o hotentote é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o hotentote é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus o fez e a sua raça, deserdado dos privilégios concedidos à raça branca? Se não é um homem, por que procurar fazer um cristão? Muitos criticam Kardec vão até esse trecho. Esquecem propositadamente do que vem para frente. A doutrina espírita tem muito mais amplitude que tudo isso. Segundo ela, não há várias espécies de homens. Há apenas homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, mais suscetíveis ao progresso. Isso não está mais conforme a justiça de Deus? Então, esse trecho é um dos trechos que o pessoal pega para poder criticar Kardec. Conforme a gente viu aqui, é um trecho que dá para entender até perfeitamente. Os outros dois, esses dois realmente são um pouco mais pesados. E a gente sente até constrangimento em ler. O primeiro situa-se na Revista Espírita de 1862. Um texto escrito por Kardec, intitulado Frenologia Espiritualista e Espírita, Perfectibilidade da Raça Negra. Lá pelas tantas, primeiro ele fala um monte de coisa sobre frenologia, que na época dele era uma ciência controvertida. Alguns aceitavam, outros não. Kardec, pelo visto, aceitava. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho disso daí. Fala bastante sobre frenologia e lá pelas tantas Kardec vem com essa aqui, ó. Assim, como organização física, os negros serão sempre os mesmos. Como espíritos, trata-se sem dúvida de uma raça inferior. Pesado. Isto é, primitiva. São verdadeiras crianças às quais pouco se pode ensinar. Mas por meio de cuidados inteligentes é sempre possível modificar certos hábitos, certas tendências, o que já constitui progresso, que levarão para outra existência e que lhes permitirá mais tarde tomar um envoltório em melhores condições. Perceberam o porquê das críticas? E até certo ponto, com razão. Vamos pegar um outro trecho, localizado na Revista Espírita de 1869, que consta também no Obras Póstumas, na chamada Teoria da Beleza. Aquele trechozinho que eu não comentei aquela vez, que eu estou comentando agora. Esse é pior. Esse é mais pesado. O negro pode ser belo para o negro como um gato é belo para um gato. Mas não é belo em sentido absoluto. Porque seus traços grosseiros, seus lábios espessos acusam a materialidade dos instintos. Podem exprimir as paixões violentas, mas não podem prestar-se a evidenciar os delicados matizes do sentimento, nem as modulações de um espírito fino. Entendeu? Viram o que está expresso aqui? Em O que é o Espiritismo? Um livrinho excelente de Kardec, que a gente por vezes esquece de estudar. Na questão 143 do item O Homem durante a Vida Terrena. Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Os espíritos encarnam em um meio simpático e em relação com o grau do seu adiantamento. Um chinês, por exemplo, que ele progredisse suficientemente e não encontrasse mais na sua raça um meio correspondente ao grau que atingiu, encarnará entre um povo mais adiantado. E aí depois uma série de perguntas.
diversidade das raças na Terra. Existem raças rebeldes ao progresso? A raça negra é suscetível de subir ao nível das raças europeias? A escravidão é útil ao progresso das raças inferiores? Como se pode operar a transformação da humanidade? São todas perguntas aqui. Então, esses 4 trechos que eu li aqui para vocês são onde o pessoal mais pega para criticar Kardec, taxando como racista. E realmente, nesses 4 trechos que nós lemos, os 2 da Revista Espírita são muito pesados. É forçoso a gente falar isso aí. Temos que falar. Cria incômodo em ler isso. Creio que vocês também ficaram incomodados. Cria constrangimento em ler isso daqui. Tenho certeza que vocês também sentiram-se constrangidos. Allan Kardec, então, com base nisso daqui que a gente leu, considerava a raça negra como inferior à raça europeia? Sim, ele considerava. Ele considerava o espírito, que não tem corpo, mas o espírito encarnado no corpo de um negro como inferior ao espírito de um branco europeu, pelo que a gente está vendo aqui, por esses 4 trechos que a gente viu, principalmente os 2 trechos da Revista Espírita, não precisa nem a gente questionar. Salta aos olhos. Em que ele fala que não somente o espírito é inferior, mas a raça em si é inferior. Que a partir do momento que o indivíduo, dentro daquela raça, negra ou amarela, no caso do chinês, progredisse o máximo que aquela raça comportaria, aquele espírito não encarnaria mais lá. Encarnaria num branco europeu. É um pensamento racista. É o que a gente vai tentar ler aqui hoje. Mas, sem sombra de dúvida, isso fica bastante claro. E é importante que a gente ressalte o seguinte aspecto. Esse tipo de pensamento era um pensamento comum na Europa do século XIX. Isso aqui não era de Kardec somente, mas comum na Europa do século XIX. Vamos buscar entender, então, por que cargas d'água Kardec pensava dessa forma. E qual seria a repercussão desse tipo de pensamento de Kardec no Espiritismo. Vamos ver algumas considerações. Fala. Você pensa até assim, né? Parece que na época alguém pegou esse livro e inventaram isso daí para querer queimar o lado dele, mas daí você fala, caraca, mas para a época talvez ele teria mesmo esse preconceito. Aí você fica até com o coração apertado, você pensa, nossa, eu gosto de tantas coisas dele, e um cara desse falando. De repente dessa pisada na bola. De repente dessa pisada na bola. A primeira coisa que a gente pensa, quando a gente analisa isso aqui, por exemplo, a questão da teoria da beleza. A teoria da beleza está na Revista Espírita de 1869. Né? 1869, se não me engano, na edição de agosto ou setembro, Kardec já tinha desencarnado. E está nas obras póstumas, que foram lançadas em 1890, Kardec já tinha desencarnado. Pode ser que aquele texto da teoria da beleza, que ele fala do gato, não tenha sido dele. Pode ser que tenha sido um texto lá que ele rascunhou e resolveu guardar um pouquinho ali para ver se houvesse uma certa concordância e talvez ele não fosse publicado. E de repente, depois que ele desencarnou, o pessoal pegou aquele tudo que estava na gaveta lá e resolveu publicar? Pode ser. Mas o trecho da perfectibilidade da raça negra é de 1862. Ele estava encarnado nessa época. Né? O que é o Espiritismo naquele trecho, naquele fora do chinês, foi ele que escreveu também. Então, realmente são textos dele. Realmente são textos dele. Agora, a gente vai entender por que ele teve esse tipo de pensamento e até que ponto o Espiritismo pode ser afetado. Vocês terem uma ideia, isso aqui já foi motivo até de processo. Um grupo, não sei de qual cidade do interior de São Paulo, entrou com um processo da justiça a fim de que esse livro, Obras Póstumas, fosse retirado de circulação, por conta desse trecho da teoria da beleza. Mas o juiz ele foi desfavorável a esse pedido, dizendo que o indivíduo, no caso do Kardec, ele pensava de acordo com o indivíduo do século XIX. E é o que a gente vai tentar abordar aqui, bem por aí, sem passar pano para nada, mas buscando entender o contexto daquela época. Primeira coisa que a gente tem que ver. Uma coisa é o Espiritismo,
Outra coisa são algumas opiniões pessoais de Allan Kardec. Allan Kardec, embora ser um indivíduo, era um indivíduo acima da média naquela época, pois ele veio para codificar a doutrina espírita, ele não deixava de ser humano. E ele não era perfeito. Europeu. Ele podia pensar de modo errôneo em alguns pontos? Claro que podia. Então, uma coisa são alguns pensamentos de Kardec, outra coisa é a doutrina espírita. É importante a gente, primeiro, antes de mais nada, fazer essa divisão. Como que a doutrina espírita foi construída? Todo mundo aqui sabe. Na época das mesas girantes, que todo mundo achava uma belezinha, uma diversão. Algumas pessoas começaram a perceber naquilo ali mais do que um passatempo, porque começaram a fazer perguntas para as mesas, as pessoas começaram a responder. Indivíduos começaram a fazer perguntas a fim de matarem certas curiosidades. Allan Kardec entrou nessa daí justamente para poder analisar tudo aquilo que estava acontecendo. E nós vimos que Kardec tornou-se o centro convergente de todas aquelas comunicações provenientes do plano espiritual, seja através da psicofonia, seja através da psicografia. E a função de Kardec foi qual? Foi a função de codificador da doutrina, e não de inventor da doutrina. São coisas diferentes. Tanto que ele chamava a doutrina de doutrina espírita, ou espiritismo. Ele nunca chamou aquela doutrina de kardecismo. Reparem para vocês verem. Muita gente falou de ser espírita, kardecista, mas existe isso hoje no espiritismo. Existe a doutrina espírita, ou espiritismo. E ali nós temos o quê? Nós temos o pensamento dos espíritos superiores. O que Kardec fez? Como ele era o centro convergente de tudo aquilo ali, e era um indivíduo dotado de uma grande capacidade intelectual, e era um pedagogo, um professor, ele pegava todas aquelas comunicações, ele analisava, ele coordenava, ele separava em grupos, ele verificava a universalidade, a concordância dos ensinos dos espíritos. E foi assim que ele construiu a doutrina espírita. Esse foi o papel dele. O papel de coordenar aqueles ensinamentos, e frequentemente ele dá um pitaco dele na obra, com muita propriedade. Se vocês forem ver os 5 livros básicos, desde o Livro dos Espíritos até a Gênese, vários trechos de Kardec, vários escritos, textos em que ele busca aclarar o pensamento dos espíritos superiores para nós. E ali é perfeito. Porque ali ele está dando a sua opinião sobre o ensinamento dos espíritos superiores. É importante frisarmos bem isso daí. Então, uma coisa é o pensamento pessoal de Kardec em alguns pontos, outra coisa é a doutrina espírita. Um outro ponto que é importante ressaltar: os 2 trechos mais pesados aqui são os 2 trechos da Revista Espírita, de 62 e de 69. O que era a Revista Espírita? A Revista Espírita tinha 2 funções. A primeira era um órgão de difusão doutrinária. Através da Revista Espírita, os postulados do Espiritismo, reencarnação, mediunidade, vida após a morte, imortalidade, enfim, os postulados básicos da doutrina eram espalhados, divulgados. E a segunda função da doutrina espírita, que pouca gente sabe, Kardec fazia da doutrina espírita uma tribuna livre. Era como se fosse um laboratório, onde, prestem bem atenção que isso é fundamental, algumas questões eram jogadas ali, a fim de que ele, Kardec, percebesse como que as pessoas iam agir frente àquelas questões, e também buscando a necessário apoio dos espíritos superiores, a necessária concordância e universalidade dos espíritos. Então, nem tudo que consta na doutrina, na Revista Espírita, é necessariamente postulado básico da doutrina espírita. Fundamental entender isso aí. Vários temas, vários assuntos lá, eram lá jogados a fim de que pudesse ali verificar uma futura concordância, universalidade dos ensinos dos espíritos, que nem sempre isso acontecia. Quais são os fundamentos do espiritismo? A existência de Deus, do espírito, da imortalidade do espírito, do progresso, da mediunidade, da vida após a morte, da vida em outros planetas.
Esses são os postulados básicos da doutrina. E esses são inamovíveis. Isso daí tudo nada mais é do que o fundamento da doutrina espírita. E muita coisa que estava na revista não era o fundamento básico do espiritismo. Terceiro ponto que é necessário esclarecer. Como nós devemos enxergar essa postura de Kardec com a mentalidade do ser humano do século XXI? Não. Para se analisar o comportamento de uma pessoa que viveu há 2, 3, 4, 5, 6, 10 séculos atrás, temos que buscar, na medida do possível, colocar o nosso pensamento segundo aquilo que existia naquela época. E buscar nos embebermos com as circunstâncias em que aquele indivíduo vivia. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos necessariamente analisar o passado com a mente do presente. E aí a gente pode incorrer em muitos erros. Vários erros. Até aqui alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? Pode falar. Sem contar que um texto ou um contexto desse nos dias atuais, a pessoa seria presa, né? Uma publicação dessa nos dias atuais. Não, publicação de qualquer um de nós hoje. Escrever aquilo que está escrito que eu li. Você tem que olhar realmente no contexto. É racismo e é racismo. Com o pensamento que nós temos nos dias de hoje, com o conhecimento que nós temos, com o progresso científico que nós temos nos dias de hoje. Vamos buscar analisar como que Kardec pensava. Ele, homem do século XIX, qual que era o ambiente cultural dele naquela época, dele europeu? É isso que a gente vai ver. Houve algum posicionamento dos espíritos a respeito disso? Não? Rapaz, eu fiz essa mesma pergunta. Houve algum posicionamento dos espíritos para com ele com relação, principalmente a esses 2 artigos da Revista Espírita? Eu não encontrei. Pode ser que exista? Pode ser que exista, mas eu não achei. Fala. Mas a própria primeira interpretação, a resposta do Espírito de Verdade, do Livro dos Espíritos, tirou, né? Respondeu a Kardec que o Espiritismo vai além de raças, né? Então, eu acho que como o Livro dos Espíritos é um dos pilares, né, da doutrina, é uma resposta que já estava respondida, né, mostrando para a gente que qualquer outra situação estaria fora dessa resposta absoluta. Maravilha. Vamos destrinchar isso também mais para o finalzinho da nossa conversa aqui, mas é esse pensamento nosso. Nós temos ainda no Brasil índios em situações primitivas. Então, eles estão desenvolvendo. Sim. Será que o pensamento do Kardec com relação aos africanos, essa tribo, não seria a mesma do povo primitivo que estava desenvolvendo? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Bom, como que era a questão das raças lá no século XIX? Questão, não posso nem dizer a palavra sociológica, porque naquela época não existia isso daí ainda, estava em processo de construção. O primeiro indivíduo que empregou o termo raça no contexto humano foi um francês chamado François Bernier. Isso foi no século XVII. Foi o primeiro indivíduo que começou a falar sobre raças humanas. No século XVIII, um século para frente, Linneu, que foi um naturalista, que foi um taxonomista, foi ele que deu nome a diversos seres vivos, os nomes científicos que nós temos dos seres vivos, muitos deles vêm de Linneu. Ele dividiu a humanidade em 4 grupos: os americanos, os africanos, os europeus e os asiáticos. No século XVIII, um século antes de Kardec, a cor da pele era o critério utilizado para classificar os seres humanos. Existiam 3 cores: a amarela, a negra e a branca. Um século depois, século XIX, a cor acrescentou-se outros critérios: tamanho do crânio, a questão do nariz, dos lábios, o ângulo facial e inúmeros outros. Passando assim por cima, porque várias outras coisas, né, porque Darwin entraria aqui. Georges Cuvier, no século XIX, classificou os negros como raça inferior. Conde de Gobineau, ainda no século XIX, em 1855, ele escreveu um livro,
Ensaio sobre a desigualdade das raças humanas, onde ele mostra o negro como raça inferior e a miscigenação como um entrave no progresso. Porque esse homem não conheceu o Brasil. Conhece? No século XIX, isso depois, e até agora aqui, né, conhecimentos em Kardec, obviamente, entrou em contato. Porque ele é um homem de ciência. Vários outros aqui a gente poderia citar. Eu vou citar só esses daqui só para colocar, vamos dizer assim, algumas bases para a gente desenvolver o nosso raciocínio. Depois que Kardec desencarnou, ainda no século XIX, em 1883, Galton escreve um livro onde ele lança a chamada eugenia. Nela, ele fala o seguinte, que o melhoramento da raça humana tem que ficar a cargo dos próprios seres humanos. Galton falou o seguinte, que os indivíduos, que a inteligência é uma questão genética. Na verdade, não existia nem a palavra genética naquela época. Né? A inteligência é uma questão hereditária, passava de pai para filho. Então, com base nesse pensamento, ele queria melhorar as raças humanas. De que forma? Simplesmente fazendo com que casamentos combinados acontecessem. Daqueles indivíduos que apresentassem um grau de intelectualidade superior. Já dá para perceber de onde que os nazistas pegaram a questão da eugenia, porque os nazistas distorceram muito essa ideia e levaram as últimas consequências na década de 40. Certo? E há inclusive vídeos na internet em que Kardec é colocado com o uniforme do nazista. Né? Sendo que a própria eugenia foi desenvolvida depois que Kardec desencarnou, ele nem travou contato com isso daqui. Bom, pessoal, esse era o caldo de cultura que Kardec vivia. Segundo esses estudiosos e vários outros, o negro era uma raça primitiva. O branco europeu era o mais evoluído, era o superior. E Kardec aderiu a essa ideia. Com base no quê? Com base na visão daquilo que ele tinha na época. Como que o negro africano era visto naquela época? De que forma que ele era considerado? De duas maneiras. Através dele nas tribos africanas, quando os conquistadores, os exploradores faziam relatos, livros que eram depois vendidos na Europa, e quando o negro era escravizado. Então, essas duas fontes de informação que esses indivíduos todos, e especialmente Allan Kardec, tinham no negro. Quando Kardec comparava a civilização que ele via lá na Europa, lá em Paris, quando ele via a questão das artes, do direito, da medicina, das ciências como um todo, da industrialização, e comparava com aquilo que ele via, com aquilo que ele conhecia do negro, automaticamente ele considerou, bom, é uma raça inferior. Inferior à raça europeia, branca. E Kardec costumava embasar muito bem o seu pensamento com base na ciência. E para isso ele lançou mão de duas ferramentas ali, a frenologia e a fisiognomonia. A frenologia, como eu falei para vocês, era uma ciência controversa na época de Kardec. E hoje em dia ninguém fala nela, embora ela tenha muito timidamente lançado as bases do que hoje a gente conhece como neurociência. O que a frenologia falava? Que existem certas áreas cerebrais que são responsáveis por certas características do ser humano. Então, por exemplo, existe a área responsável pela fala, a área responsável pela coordenação motora, e por aí vai. E existe a área, por exemplo, responsável pela criminalidade, a área responsável pela genialidade, a área responsável pela música. E o pessoal analisava isso com base nos calombos do cérebro. Você passar a mão no seu crânio, você vai ver que existem calombos, né? E reentrâncias. Então existiam indivíduos que estudavam isso daí. Então se eles passassem a mão no calombo e falavam assim, você tem tendência a ser criminoso. O outro, tem uma depressão aqui, a tua música, a área da tua música é terrivelmente negativa. E por aí vai. Então a frenologia chegou a consequências terríveis. E Kardec era dentro disso. A fisiognomonia buscava analisar o caráter da pessoa de acordo com as suas expressões fisionômicas. Então Kardec considerava o negro africano inferior. Considerava.
Porque ele observava as diferenças da civilização. E ele queria embasar aquilo. E ele embasava de acordo com a fenomenologia e a física do mundo. Então, esse era o tal de cultura. E isso não é que justifica, mas explica o pensamento dele sobre esse tópico, sobre essa questão. Alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso? Fala. Isso que você terminou de falar aí, eu acho que responde o que o rapaz aí de Candização falou. Não teve nenhum argumento dos espíritos superiores? Eles sabiam dessa época, lógico, conhecimento, né, espiritual. Eles conheciam tudo isso. Então, por isso que pode haver uma resposta, como você falou, que pode haver, como pode não haver. Mas a espiritualidade sabia de tudo isso. E com quem eles estavam lidando. Sabia que aquele pensamento era um pensamento errôneo, né? Negativo. E pode ser que exista uma parte da espiritualidade nisso daí. Né? Mas vamos supor que não exista. Por que eles não fizeram? Eu me questiono a respeito disso. Me questiono, né? Por que não? Fala. Eu acho muito importante esse tema que está sendo tocado hoje. O próprio Kardec, ele fala que a veracidade da doutrina seria justamente isso de ser colocada à prova a qualquer época da humanidade, né? E não se exibe dos seus defeitos pessoais, porque, como você está explicando, é na época. E o próprio trabalho da fé foi muito importante, e nessas novas edições, se você pegar qualquer nova edição das 5 obras básicas, sempre quando toca nesses assuntos tem um asterisco. Sim. E no final do capítulo ou do próprio livro, vem com essa com a verdadeira verdade filosófica da doutrina espírita. Exato. Porque a gente tem que ver a seguinte coisa: qual que é o foco de ação da doutrina espírita? Qual que é o objeto do estudo? O espírito, o plano espiritual. E a relação do plano espiritual com a matéria. E Kardec falou o seguinte: nesse campo, a ciência não se intromete, porque a ciência analisa a matéria. O espiritismo analisa o espírito, o plano espiritual, e a relação do plano espiritual com o plano físico. Já no campo material, a ciência é a guardiã da verdade. E aí Kardec fala isso que você me disse. O espiritismo anda de mãos dadas com a ciência, passo a passo. Se a ciência descobrir uma verdade, o espiritismo vai lá e aceita aquela verdade. Se a ciência se vê equivocada em algum ponto, ela se corrige, e o espiritismo se corrige naquele ponto. Olha que coisa interessante. Ou seja, naquilo que é de ordem material, o espiritismo se corrige com os avanços da ciência. Como é que era a ciência do século XIX? Era isso tudo que a gente viu. Falava-se em racismo naquela época? De jeito nenhum. O conceito de racismo surgiu no século XX, na década de 20, mais ou menos. Nessa época não se questionava isso. O horizonte de conhecimento do pessoal daquela época nesse quesito era curto, e de Kardec também. Curtíssimo. Kardec errou sem sombra de dúvida. O pensamento dele com relação ao negro ficando equivocado e basta a gente ver nos dias de hoje. Existe diferença no que diz respeito em termos genéticos e biológicos do negro para o branco e o amarelo? Não. O projeto Genoma Humano falou em 2008 que, em termos genéticos, a diferença entre as chamadas raças é tão irrisória que não se pode falar em diversas raças humanas. Então, o termo raça nem existe mais. O que existe hoje é a questão da etnia, que começou a ser construída a partir da década de 40, que entra muito mais questões de ordem cultural, pouco de ordem de cor de pele. Raça não existe. O que existe é uma única espécie, que é a espécie humana. E isso Kardec já falava. Daqui a pouco eu vou ler trechos aqui em que Kardec fala isso. Todos são seres humanos. Todos são irmãos. Quer falar alguma coisa? Não, Daniel. Eu estava pensando nesse falou aí. Por exemplo, Kardec, na época, nessa época aí, era um espírito de água com uma certa evolução, né? Ele não deveria poupar um pouco desse texto aí e falar, publicar isso daí? Pois é, ele era um cientista.
Como ele era um cientista, ele costumava analisar todos os temas e todos os tópicos, tudo. Por isso que ele falava que o Espiritismo tocava tudo o que diz respeito à humanidade. Só que nesse ponto aqui, ele errou. Embora mais evoluído do que a média daquela época, nos dias de hoje também, ele era humano. E ele errou. E o raciocínio dele era construído com base nos elementos que ele tinha naquela época. Eu tenho certeza que se Kardec, no século XX, no século XXI, tivesse posse dos elementos que nós temos hoje, nunca queria escrever esse tipo de coisa. Nunca. Porque há diferença em termos intelectuais? Não. O negro aprende menos que o branco? Claro que não. É que Kardec analisou de acordo com uma fotografia. Algo estanque, algo parado. Aquilo que falava das tribos africanas e aquilo que ele sabia dos negros escravizados nas Américas. Então, com base nisso, ele tirava as suas conclusões. Estava errado? Sem sombra. O Espiritismo é manchado por isso? De forma alguma. Como eu disse agora há pouco, essa questão da superioridade da raça branca sobre as outras raças não é ponto de vista da doutrina espírita. Não faz parte do contexto espírita. Não é uma posição do Espiritismo. É uma visão pessoal de Kardec. Naquele assunto em específico. Perguntas? Observações? Comentários? Então, por isso que eu imaginei uma visão pessoal dele. Uma visão pessoal dele. Só que ele construía aquela visão pessoal não na base, vamos dizer assim, de um preconceito. Eu acho que é inferior e pronto. Ele buscava argumento científico para poder embasar a sua posição. Só que o que ele tinha de argumento científico era muito pobre. Muito pouco. Né? Por isso que eu disse, se o negócio acontecesse no século XX ou século XXI, eu nunca queria escrever isso aqui. De longe. Claro que não. A gente tem que olhar com olhos no contexto de evolução mesmo. Porque se você for analisar, tipo assim, para a gente aqui, a situação que a gente vive hoje no nosso país, fica até fácil, mas quando você vê lá a Etiópia, que o povo ainda sofre, ainda passa por tudo aquilo, você tem que entender que está num contexto espiritual. Eles estão num processo de evolução. Sim, todos os seres humanos estão envoltos no processo evolutivo. Né? Alguns em determinadas áreas, outros em outras áreas, mas a evolução é uma coisa patente para todos nós. Kardec era racista? Volta àquela pergunta lá do início. Para saber isso, vamos definir racismo? No dicionário, peguei aqui, ó. O que é racismo? É um comportamento discriminatório de um indivíduo ou grupo de indivíduos contra um ou mais indivíduos pertencentes a um grupo racial diferente. Então, racismo está envolto com discriminação. O que é discriminação? Discriminação significa transgredir os direitos de outras pessoas. É um comportamento de ódio. É um comportamento de desprezo. Eu te odeio porque você tem uma cor de pele diferente da minha. Eu não admito que você tenha direitos porque a sua cor de pele é diferente da minha. Isso é racismo. Isso é discriminação. Isso é discurso de ódio. Isso é desprezo. Com base nessa definição aqui, e a gente viu que o conceito de racismo foi sendo construído ao longo do século XX, começou na década de 20 do século XX. Será que Kardec enquadra-se num discurso de ódio? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer agora. Tem discurso de ódio? Kardec tem discurso discriminatório? Kardec queria, tal como os nazistas promoverem uma higienização da raça humana? Ele queria isso, ele deixou isso patente nos textos, claro nos textos dele. É que é algo complicado também, né? Porque às vezes ele pode não ter falado um discurso de ódio e tudo mais, mas quantos não leram isso e provocou ódio nessas pessoas? Ele pode não ter falado com as palavras de racismo, mas para muitos com certeza é considerado, para muitos que estão aqui também, com certeza, não retiro tudo de bom que ele falou, mas você vai falar assim, não, ele é 100%, não é racista e tal, porque que ele provocou em muitas pessoas em passarem dali a pensar, em pessoas que às vezes nem eram racistas e passaram a ser por discurso que ele deu na época e tudo mais. Porque a gente analisa essa
porque a gente analisa essa questão com a cabeça do século XXI. Exatamente. É isso. Se a gente passar a analisar com a cabeça do século XIX, buscar recuar 2 séculos e analisar aquela questão do século XIX, era uma questão que era um ponto pacífico. Gente, olha que absurdo. Até a década de 50, 60, do século passado, do século XX, indivíduos considerados como selvagens eram expostos em gaiolas, em jaulas, ao lado de animais, em circos. A Dora Encontre, comentando, uma certa feita, no início da década de 80, ela visitando a Itália, em companhia do pai e da mãe. O pai tinha como amigo lá um professor italiano, era doutor em física. Eles foram tomar um café juntos e tal. E aí, com a maior naturalidade, esse doutor em física vira para o pai da Dora Encontre, e Dora Encontre é uma educadora espírita. Vira para ele e fala o seguinte: escuta, com relação ao Pelé, com relação aos negros, eles pensam mesmo. Década de 80 do século XX. Olha como que conceitos atrasados ainda estão arraigados em algumas pessoas. Agora, se a gente for pensar no pensamento do século XIX, com base no contexto científico, isso explica, porém não justifica. A gente pode até analisar a questão sob o ponto de vista da escravidão. Lá no Livro dos Espíritos fala o seguinte, faz a seguinte pergunta: escuta, um indivíduo que, por exemplo, vive no contexto da escravidão, nasceu dentro de uma escravidão, se utilizando de escravos, ele pode ser culpado? Qual que é a resposta dos Espíritos? Sim. O mal é sempre o mal. O que varia é o grau de responsabilidade do indivíduo com relação àquele mal. A partir do momento que pensamentos cristãos tomarem conta desse indivíduo, ele vai, obviamente, repudiar a questão da escravidão. E você não vê em nenhum momento na obra de Kardec favorável à escravidão, ou um discurso de ódio. O erro dele foi tratar o negro como uma criança espiritual. Esse foi o erro dele. Ele tratou o negro como criança espiritual com base naquilo que lhe era apresentado na época. E com base nas ciências que existiam na época. Muitas delas também existem hoje, como a frenologia e a fisiognomonia. Já ouviu falar em escravo mandinga? Não. Escravo mandinga é aquele negro que era letrado, que sabia ler e escrever. Ele era privilegiado e colocado para comandar os outros escravos, que são parentes do próprio parente dele. E ele, por ser colocado com uma certa diferenciação, ele judiava dos próprios irmãos negros, né? E era tido como um negro, um escravo mandingo, ou seja, um escravo letrado. Não sabia disso. Isso que no ano das descobertas do Brasil, 1500, 1600. Lá nesses séculos para trás, né, quando começou a escravidão aqui. Bom, só para encerrar. O indivíduo que tem discurso de ódio, que discrimina, teria esse tipo de conduta aqui? Presta atenção. A Gênesis capítulo 17, item 58. Devendo a prática geral do Evangelho determinar a grande melhora no estado moral dos homens, ela por isso mesmo trará o reinado do bem e acarreterá a queda do mal. É, pois, o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez e por todas as paixões pecaminosas. Que o Cristo aludia ao dizer: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Isso daqui é discurso de ódio? Não. É discurso de ódio isso daqui que está na Gênesis, no capítulo 1, item 36. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de casta. Pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Pois a reencarnação se funda numa lei da natureza, o
princípio da fraternidade universal também funda na mesma lei a igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, da liberdade. Isso aqui é discurso de ódio? É discurso racista? É discurso discriminatório? Não, são palavras de Kardec. Mas, de duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça, menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência, generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento, porque tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. É discurso de ódio isso aqui? Discurso discriminatório? De alguém que deseja eliminar alguém com raça diferente? Não é. São palavras de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 793. Na Revista Espírita, 1871, o Espiritismo, restituindo ao Espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, presta atenção nisso, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Os estúpidos preconceitos de cor. Discurso de ódio, discurso discriminatório? São palavras de Kardec. Mais um? Nós trabalhamos para dar a fé aos que nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para com os outros, que lhes ensina a perdoar os inimigos, a se olharem como irmãos sem distinção de raça. Casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer um verdadeiro sentimento de caridade, fraternidade e os deveres sociais. Está na Revista Espírita de 1963. Eu acho que isso aqui deixa bem claro o pensamento de Kardec. Bem claro o pensamento aberto, universalista, de igualdade, de liberdade, de fraternidade para com todos. Cabia para aquela época, cabe nos dias atuais. Cabe perfeitamente nos dias atuais. Perfeitamente nos dias atuais. Ele deu aquela pisada de bola? Sem sombra de dúvida. Foi um erro dele? Foi um erro dele. Mas foi uma opinião pessoal dele, baseada em algumas ciências da época, que hoje nem existem mais. Pessoal, mais alguma consideração? Observação? Sim. É por isso que a importância, né, do estudo. Exato. É importantíssimo, porque se a gente ouve um negócio, a pessoa não, mas a gente precisa ver o outro lado, a gente precisa aprender. Por isso que tem esse monte de sites, né, na internet, que geralmente tem uma figueirinha, pode saber que é tudo desse tipo, com aquele símbolo, né, do nazismo, tudo de Kardec. Então, a importância de se estudar os livros. E a gente não pode se furtar a analisar isso daqui. É um tema pesado, sim, delicado demais, mas a única maneira que a gente faz para poder combater a discriminação, o ódio, colocar tudo nos seus devidos lugares é através do conhecimento. O conhecimento que realmente liberta. Então, conhecerei a verdade, e a verdade nos libertará. Ok, pessoal? Algo mais? Quem somos nós? Onde é que viemos? O Espiritismo realmente responde tudo isso daí. Semana que vem a gente continua. Boa noite para todos.